Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos. Estamos chegando ao fim. Está na hora finalmente vocês se livrarem do professor que vos fala, ficarem tranquilos desse negócio do sujeito que fala alto, mexe, briga. Está na hora da gente conhecer um pouquinho melhor outros períodos da história. Tenho certeza que a possibilidade da gente trabalhar nesse eixo formador com história antiga e história medieval acabou dando a possibilidade da gente rediscutir o próprio papel da história. E é com esse sentimento que eu quero que você chegue aqui hoje. Justamente para a gente entender que os cortes, as possibilidades, elas não são uma dinâmica imprecisa. Quando a gente bota vocês para discutir paralelamente teoria e metodologia, a lógica é justamente tentar, aos poucos, que vocês vão aplicando aqueles conhecimentos dentro das novas possibilidades. Se a gente consegue, se temos uma vitória nesse objetivo, aí fica muito tranquilo trabalhar com história. Fica muito tranquilo a gente conseguir direcionar as nossas possibilidades. Ganhamos uma chance enorme de abandonar preconceitos muito chatos. Porque, por exemplo, Idade Média. Pode ver, tradicionalmente você vai aparecer The Dark Ages, a Idade das Trevas. Como é que eu vou pensar uma figura como Idade das Trevas num período histórico de 1000 anos? Pô, será que dá para imaginar que durante 1000 anos o homem botou uma venda e ficou andando? Que a igreja dominou todas as almas, todas as mentes? Olha que preconceitos bobos vocês aprenderam, ficaram com eles anos e anos, ou então partiam do completo desconhecimento. Idade Média, aquela dos cavalinhos, cavaleiro, fadinha, essa parada? Não. Sim, meus caros, a Idade Média é muito mais complexa, é muito mais densa. Pensar a Idade Média é justamente pensar nas possibilidades de transformação de um período histórico. Pare e pensa bem, os reinos germânicos que você aprendeu lá atrás, isso, aquele monte de nome bonito que você aprendeu, Visigodo, Ostrogodo, Vândalo, Suevo, esses caras são os mesmos que a gente está vendo com formação da cidade, nova intelectualidade, dominicanos, franciscanos? Não é. O que eu preciso entender é que da mesma forma a noção de uma crise, o mundo entrando em colapso. E aí o que acontece? Na Idade Média, a crise, o pessoal fala sério. Relembra o teu professor, se é alguém que ainda trabalhou um pouco melhor, crise na Idade Média. Fome, peste e guerra. O mundo está marcado como chegando ao seu fim. A modernidade traça definitivamente suas escolhas dentro das trevas que estão estabelecidas. Quebra essa ideia. Mergulha dentro de uma nova possibilidade. Mergulha dentro de um novo diálogo. Por isso, muitas vezes, você vai ver prova de concurso, olha lá, crise da Idade Média. Bota aspas, critica, chega forte. Historiador, teu trabalho é, antes de tudo, refletir, construir. Se a gente faz isso bem, ganhamos uma nova possibilidade. Então vamos estudar a crise da Idade Média? Vamos embora. Vem comigo. Crise da Idade Média, sua última aula. O momento em que você espera finalmente descobrir o quão ruim era a Idade Média. E eu vou decepcioná-los mais uma vez dizendo: todas as sociedades têm continuidades e rupturas. Lembra disso? Todas as sociedades são marcadas por disputas e lógicas de poder muito próprias. A Idade Média não é diferente. De um século para o outro muda muita coisa. Então, quando eu estou trabalhando séculos 14 e 15, professor, tem alguma coisa errada. Minha professora dizia que a Idade Média acabava no 16. Professora, ficava com aquela coisa de marco duro, isso é bobagem. Abandona isso. Trabalha com uma noção mais ampla. Eu tenho um quadro de transformações fortes na Idade Média? Tenho. Tenho rupturas importantes? Tenho. Mas eu preciso entender a dinâmica dessas rupturas. E esse é o sentido da aula de hoje. Primeiro,
vamos trabalhar as famosas fome, peste e guerra, a noção de crise da Idade Média. Só que ao invés de eu estar conversando agora no sentido de amadores, iniciantes, vocês já estão treinados, já estão bem escolados nesse sentido. Quero fazer uma discussão historiográfica, quero pensar a teoria aplicada sobre essas leituras de história. Quero entender que aquilo que é chamado por muitos de auge da igreja apresenta um forte fator de fragilização. Para, enfim, conseguir trabalhar com vocês a noção de crise? Não, meus caros, transição, como em qualquer momento histórico. Sem esta noção, sem este corte, nós continuaremos aí, nós sim, na Idade das Trevas. Ou melhor, pensando e utilizando as aulas que vocês tiveram de introdução e teoria, continuaremos numa velha tradição positivista, remontada, chata, remarcada. Por favor, vamos lá. Eu quero agora conhecer de fato a Idade Média. Reparem bem, lembra comigo? A primeira aula que vocês tiveram, ela justamente dizia sobre a dificuldade de conhecer a Idade Média. Falava de como os outros é que muitas vezes me contavam sobre o período. Exemplo, o Renascimento fazia uma crítica à própria Idade Média. O Iluminismo constrói a estrutura de Dark Ages, de Idade das Trevas. Os românticos retomam uma Idade Média de damas, cavaleiros, homens verdadeiros. Isso tudo é frágil. O trabalho do historiador é reconstruir, rediscutir, retrabalhar esses elementos. Porque se a gente retrabalha, aí eu vou conseguir pensar com vocês uma Idade Média transformando as suas tradições. Uma Idade Média que vai necessariamente envolver os seguintes aspectos. Primeiro, como ela foi vista pelos historiadores ao longo da história. Uma das linhas primeiras a trabalhar com a Idade Média, sem dúvida nenhuma, é a conhecida e já discutida por vocês, o chamado marxismo. Karl Marx trabalha justamente com a noção de que a Idade Média ela é fruto de um momento em que a economia, os bens de produção, os meios de produção ficaram concentrados nas mãos da nobreza e da igreja. Esta visão, que está presente em vários trabalhos, inclusive no Manifesto Comunista, trabalha que a ruptura para a Idade Média é quando eu tenho uma quebra desses meios de produção, que estavam então sob o controle de nobreza e igreja, e passam agora a ser dominados pela burguesia. O modo de produção feudal passaria então a ser substituído pelo modo de produção mercantilista. Beleza, marxismo trabalhou continuidades e rupturas. Problema, dá para eu entender, dá para eu estudar uma sociedade partindo de elementos puramente econômicos, partindo de elementos puramente relacionados a esse controle dos meios de produção? Claro, cultura pode ser entendido, pode, beleza, mas todo o foco está na economia. E uma das coisas que a gente discutiu é que economia é importante, mas não é a única forma de entender uma sociedade, tal qual a política não é. Então, quando se faz um revisionismo à teoria marxista, é justamente entender, não é só uma transição de 1000 anos de modo de produção para um novo período de modo de produção mercantilista e depois capitalista. O que eu tenho são transformações da sociedade e da economia aos poucos e contínuas. Então, os séculos XIV e XV não são o marco do crescimento da burguesia. Os comerciantes já estavam presentes bem antes dentro dessa estrutura. Eles ganham, sim, por conta do próprio crescimento da cidade, que eu vou botar lá no século XII, uma constante notoriedade. Agora, entre uma constante notoriedade
e a ideia de um amplo domínio da sociedade, eu tenho que ter um certo cuidado. As leituras sobre a Idade Média pela história ganharam uma nova roupagem na Escola dos Análises. Se a gente for lembrar da Escola dos Análises, tem algumas coisas que são bem interessantes. Pensa comigo, Marc Bloch, Lucien Febvre, o Legoff, nomes importantes da Escola dos Análises, foram justamente figuras que acabaram ao longo da história se notabilizando por rediscutir a própria forma de entender a história. Quando Marc Bloch propõe uma análise transnacional, ele justamente está querendo esvaziar a ideia de se estudar a Idade Média pela busca da origem das nações. Eu não quero saber como começa uma determinada nação. Eu não quero buscar o embrião da França. Eu não quero buscar o nascedouro da Inglaterra. Eu vou estar estudando principalmente como essas sociedades se transformam em processos muitas vezes que são híbridos. Os reis taumaturgos são fantásticos para pensar esse elemento. A transição nesse sentido, para Marc Bloch, é uma transição de elementos políticos em que cada vez mais essa multiplicidade começa a gerar um isolamento. E ele vai atribuir esse espaço, entre outros fatores, a uma transformação da economia feudal, a uma transformação da política, a uma valorização da política de guerra. Então reparem que Marc Bloch também amarra muito fortemente a ideia dessa transformação medieval ligada a um momento de crises a partir do século XIV. É importante e é vital, mas essa discussão ainda rende mais. Um italiano, um sujeito legal, interessante, chamado Huizinga, tem uma obra recém-lançada que é linda, um material, mas está fantástico. Chama Idade Média, Outono, o livro se chama Outono da Idade Média. Ele justamente vai estar marcando a ideia que a Idade Média teve um transcurso, e quando você chega em meados do século XIII, ela implode internamente as suas características. Que todas as bases sociais e culturais do mundo medieval estariam atreladas a tradições relacionadas à Alta Idade Média, ao feudalismo, e ela não comporta o próprio crescimento das cidades. Ela vai padecer da sua própria crise estrutural. Sendo assim, a fome é fruto de um sistema que não era capaz de atender o aumento populacional. A peste seria fruto de uma sociedade que não seria capaz de compreender ou de trabalhar com a falta de higiene, com a concentração de pessoas. As guerras seriam frutos de uma série de conflitos dentro daquela sociedade, justamente porque os poderes não estavam organizados para aquele funcionamento. Um autor alemão, Philipp Wolff, faz uma rediscussão do próprio Huizinga, em que a sua obra chama Idade Média, chama Outono da Idade Média ou Primavera dos Tempos Modernos. Olha que legal. O que o Philipp Wolff vai estar chamando? Sim, eu tenho uma crise estrutural na Idade Média, só que é uma crise estrutural que, no fundo, vai apresentar todas as bases para que nós finalmente cheguemos, alcancemos o momento da modernidade. Que eu tenho elementos da modernidade que estavam ali presentes e que estariam caminhando em meio àquele quadro de horror da Idade Média. Todos eles têm coisas a acrescentar. Todos eles me dão possibilidades muito interessantes. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso entender que os dois estão vendo a noção da crise da Idade Média como o ponto central. A Idade Média implodiu.
É inegável que o século XIV vai representar o fim do mundo medieval. Século XV vai representar a crise completa das estruturas e o nascimento de uma nova ordem. Complicado. Legoff, quando vai rediscutir essa questão, vai justamente colocar esses autores. Aí tem um livro que é ótimo, é fácil de comprar e eu gosto muito. É o Raízes Medievais da Europa. Esse livro, ele chama a atenção justamente para quê? Olha, vamos acabar com essa coisa. Não quero saber se a modernidade começou ou se foi a Idade Média que terminou. O meu objetivo vai ter que necessariamente ser entender aquele processo, entender o quadro social da Idade Média durante os séculos XIII, XIV e XV, porque a crise do século XIV, estava falando 13, desculpa, a crise do século XIV, ela justamente seria fruto dos processos relacionados no 12 e no 13, e que vão estar equacionados e redimensionados no 15. Nem a modernidade está chegando plenamente, nem o mundo está acabando de uma forma para outra. Pelo contrário, o que o Legoff vai chamar é que eu tenho, e aí uma longa Idade Média até fala disso, eu tenho parâmetros diferenciados para entender uma determinada sociedade. Determinados processos se modificam, fruto do que acontece no contexto medieval. Outros processos se mantêm, fruto da busca de uma tentativa de manter a estrutura medieval. Eu tenho um híbrido de relações. Eu não tenho essa ideia de, olha pelo lado de cá, olha pelo lado de lá, o que está acontecendo? Me perdi. Não tenho isso. Não tenho isso. Eu não tenho uma noção de que, nossa, esse mundo agora, medieval ou moderno, medieval ou moderno. As transições sociais, você pode chamar do que você quiser. Você vai estabelecer marcos, mas a lógica é entender uma sociedade em transformação. Você vai ver que vai estudar moderna, você não vai começar a estudar moderna do século XVI. Vai entender estes mesmos processos, mas dentro das suas rupturas que vão estar aparecendo no momento posterior. Aqui hoje eu vou estar chamando a atenção de vocês das continuidades. Porque com as continuidades eu consigo observar isso aqui, olha. Olha essa imagem que legal. Esta imagem é uma iconografia clássica que representa a feira medieval. A feira medieval, ela obviamente, para a gente aqui já dá uma leitura que ela não está proporcional, mas dá uma ideia de significações. Reparem, a igreja buscando pregar no espaço medieval, o comércio estabelecido, nem por isso agricultura e pecuária param de existir. Os cavaleiros estão presentes na figura do pajem levando os cavalos. Eu tenho vários fenômenos sociais, as casas. Eu tenho uma cidade que dentro da sua organização não vai estar perdendo o seu foco de existência. A cidade medieval, ela vai ser um processo contínuo. As rotas de comércio medieval, que vocês vão estar enxergando muito mais durante a Idade Moderna, dão uma chance diferente de entender a dinâmica desse mundo aqui. Quando eu penso sobre isso, eu vou então fazer a mesma escolha que o Jacques Legoff optou para estar entendendo esta chamada crise da Idade Média. Olha essa imagem é fantástica. Procurem imagens sobre peste negra na internet. Rapaz, o que vai aparecer de caveira, o que vai aparecer de diabo é uma grandeza. A ideia é o mundo que você vive, e olha como é que o discurso religioso vai ter umas possibilidades interessantes. Sabe aquele mundo que eu falei que ia acabar? Tá aí, ó. Não avisei? Eu avisei, não avisei? Eu disse. Eu tenho toda a ideia da
chegada da peste negra a ser vendido como um flagelo divino. Não vamos esquecer que a estrutura do Apocalipse, inclusive, fala que um dos elementos que vem para marcar o próprio fim do mundo é a chegada, um dos cavaleiros é a morte, é a doença. Reparem as figuras, as trombetas de anúncio, reparem a foice. Ninguém vai escapar, o rico, a mulher ou o pobre. Ninguém vai escapar, porque a peste é divina. A peste vem para transformar a sociedade. Então vou trabalhar agora com os 3 pilares mais famosos da crise da Idade Média e entendê-los como fruto, na verdade, da sua própria organização. Vamos falar então de peste negra. A peste negra, vamos marcar o caminho da peste logo para ficar bonito. A peste negra normalmente é vendida como um grande problema, como um grande... Nossa, os livros são cataclísmicos. 1/3 de toda a população europeia morreu durante esse período. Gente, a população europeia tem baixas enormes. A peste vai ter efeitos dentro da estrutura social gritantes. Só que vamos parar para pensar um pouquinho. A peste é fruto do próprio crescimento da Europa. Sim, caros, é verdade. Olha o caminho da peste. Os primeiros sinais da peste que a gente conhece estão em 1333, no entorno do Oriente. Caminhos, rotas importantes que passam desde a peregrinação à Meca, que passam pelas rotas da seda, que passam pelo Mediterrâneo Oriental. Olha aqui esse território do Mediterrâneo Oriental, tradicionalmente áreas que foram dominadas pelos cruzados. Mas, rainha, peraí, os mongóis não foram lá, os cristãos não voltaram, e aí depois chegam os muçulmanos. Quem está dominando isso agora? Não importa, o entreposto comercial está estabelecido. As cidades italianas estão enriquecendo, não é à toa. E aí eu olho o trajeto, olha, vê se é coincidência. A peste, em 1333, ataca, então, aqui esse entorno oriental. Em 1347, ela vai chegar na costa oriental, na costa que tem maior comércio. Olha quem é a abóbora, pequenininho. A costa que tem o maior comércio com a Europa. Eu tenho em 1349, 2 aninhos só, a peste disseminada, tanto nas cidades italianas, tanto chegando ao norte da Europa. Tenho a peste chegando, partindo de Gênova, chegando aos limites da Península Ibérica. Todas rotas comerciais importantíssimas. Em 1348, a peste chega à Inglaterra. A rota de Flanders, que passa pelo norte da Europa, vai levar a peste para a Escandinávia e vai levar a peste até o Principado de Kiev. Meus caros, a peste anda com o comércio. Em áreas em que você tem um comércio menos presente, como Portugal, Finlândia, centros russos, Balcãs, o índice de peste não se compara ao que você vai ter, por exemplo, numa cidade como Veneza e Gênova, que chegam a ter até, segundo alguns registros, 2/3 de mortalidade da população masculina. Ué, só masculina? Claro, fizeram um levantamento só pela masculina, mas a peste atacava de maneira bem ampla esses espaços. Entender a dinâmica social da peste abre para a gente um caminho de repensar muito interessante. Quer ver? Olha que coisa legal. Eu trabalhei que a ideia do crescimento das cidades medievais estavam relacionadas de maneira muito clara ao incremento do comércio mediterrâneo. Toda a dinâmica para eu chegar ao fenômeno mercantilista que eu vou enxergar no século XVI passa pelo estabelecimento das grandes rotas comerciais. Não passa? O estabelecimento das grandes rotas comerciais
também é o grande trajeto da peste. Sabe por quê? É uma peste que passa por um parceiro. Alguns vão dizer que não, que sim. É a linha mais aceita, vamos trabalhar com ela. O homem tem um sócio. Não sei se vocês sabem. O homem tem um cara que anda sempre com ele. São os ratos. Amigão, onde tem rato, onde tem homem, tem rato. Ponto. Não tem discussão. E a peste é passada pela pulga do rato. Um pouquinho para entender a lógica. Quando a pulga se contamina, você passa a ter justamente o quê? A pulga não consegue mais comer, ela não consegue mais degradar os alimentos. Então a pulga é a primeira contaminada pela peste, é bacilo, se eu não me engano. Perdoem a minha biologia não ser o elemento mais forte. A pulga contaminada, conforme ela não consegue, ela vai aumentando o número de mordidas. E aí sobra para todo mundo. As populações humanas são uma das grandes afetadas. Você pode ver, se eu não me engano, está até na aula, a igreja acha que a peste é passada pelo ar. Então cria aquelas figuras com bicos de pato para tratar os doentes. A peste, ela vai ter um impacto muito forte. Repara, aquele discurso da igreja que dizia, olha, Deus deve ser sentido, não intelectualizado. Lembra da última aula? Aquele discurso da igreja que vai dizer o seguinte, eu avisei que o mundo ia acabar. Aquele discurso da igreja que justamente vai começar a apresentar a lógica de que eu falei que a cidade era o lugar do pecado. Ele acaba ganhando uma confirmação dentro dessa lógica social aqui. Ele acaba ganhando uma notoriedade poderosa. E esta notoriedade é centro para as nossas discussões. Rainha, quer dizer que durante o período da peste todo mundo se voltou para a igreja e foi rezar pedindo para salvar? É bem assim não. Quer ver umas coisas legais? Legais não. Mas interessantes sobre a peste? A peste afetava muito menos os judeus. E isso gerou uma acusação de que a peste, na verdade, era uma praga dos judeus. Sabe por que afetava menos? Porque os judeus tinham mais hábitos de tomar banho do que os cristãos tinham. Quando você pegar outro elemento importante sobre a peste gera que todos corram para a igreja? Não. Parte dos grupos vão justamente disseminar a peste por conta de tentar fugir da peste. O cara reúne tudo, leva os alimentos e vai fugir. A igreja precisa arrumar um espião, um bode expiatório. O gato. O gato é uma representação clássica demoníaca. Manda matar os gatos. Os ratos fazem a festa. Quando você tem essa dinâmica, a parte do grupo vai simplesmente dizer, pô, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que eu fui um pecador, Deus me condenou, e agora não tem mais jeito, meu caminho normal é morrer? É isso mesmo? É por aí. Bom, então dá licença. Já que eu vou para o inferno mesmo, eu vou pelo menos aproveitar. Eu juro, Decamerão tá lá, vai ler. Boccaccio vai dizer, num mundo em chamas pela dor da peste, os homens buscam prazer no sexo e na bebida como forma de esquecer que o seu caminho já está condenado. Você passa a ter uma dualidade. A peste, ela não só fortalece o discurso religioso, ela também quebra o discurso religioso. A peste vai afetar governos. Porque quando a função máxima do governante, isso vem desde a tradição egípcia, isso está muito presente, é oferecer o equilíbrio. Se está tudo bem, se dane se foi ele que fez ou não, vai para a conta dele. Se está tudo mal, amigão, ele é o primeiro possível culpado. Todas as movimentações que eu tenho bebem na crise do século XIV nesta questão relacionada à peste. Rainha, pô, mas peraí, isso aí é um quadro de crise. Gente,
É uma crise, sim, uma crise por conta da doença, pelos fatores, mas é um elemento presente dentro de uma sociedade que quer pagar o preço de estar em cidades maiores com circulação maior de comércio. Não tem mágica. Ou eu entendo, vem aqui comigo, ou eu entendo que eu tenho uma dinâmica social que vai ter efeitos religiosos, efeitos comerciais, efeitos religiosos, efeitos sociais combinados, ou eu faço aquela velha história chata em que eu não entendo que uma coisa está ligada diretamente com a outra. Isso me ajuda a pensar muito sobre a figura das guerras. Que para estar fome antes, vou para a guerra, depois eu volto na fome, porque dá um corte mais bonito aqui. Esse filme, chamado A Morte Negra, eu queria que vocês vissem, eu não fiz a indicação dele direta, ele tem cenas fortes e tal, mas ele tem toda a conjugação da questão doença e violência que eu preciso que vocês observem. Porque se a gente observa com clareza esse binômio, fica muito mais fácil entender qual a questão da guerra. E aí o Legoff, tenho que admitir, o Legoff vai ser fantástico. O Legoff vai construir a questão da guerra dizendo: a guerra é fruto da própria organização social da Europa naquele momento. A guerra é fruto da dinâmica que passa a ser buscada. Sabe aquelas armaduras que vocês viam, grandonas? Gente, dá para você imaginar que vai a maioria dos caboclos para a guerra com um negócio pesado daquele? Aquilo ali alguém já que vestiu o sujeito para ele ir. Aquilo é para torneio. No torneio eu vou bonitão, encerado, arrumado, penachão. Quando eu vou para a batalha, é cota de malha. Essas armaduras, no entanto, ao final da Idade Média, com o crescimento das disputas, e um dos crescimentos fortes, estão nas disputas desses poderes locais, estão na busca de controles dessas grandes cidades. Olha lá, vou beber de novo na cidade. Estas disputas geram uma especialização na guerra. Sabe o que é isso? É o seguinte, se antes eu tinha uma espada que era de um ferro pesado, danado, mal afiada, agora eu vou passar a ter ferreiros especialistas, fazendo fio cuidadosamente, numa espada muito mais leve. Eu passo a ter a figura de determinadas carcaças de armadura ficando presentes, articuláveis, para que o sujeito possa ir para a batalha. Eu passo a ter, dentro da dinâmica social, a figura da chance da vitória na guerra. Se antes era uma possibilidade entre os milites, quando eu tenho o corpo de especialistas voltando das cruzadas, os templários na Europa vão ser o símbolo da guerra bem-sucedida. A guerra pela cruz trouxe um corpo de especialistas. No Código Templário dizia: se você for enfrentar, se a disposição de luta tiver 3-1, um templário não corre. Um templário não foge. O templário luta, porque o seu treinamento deve garantir que 3-1 ele vença. O enriquecimento da ordem, sistemas de controle, manutenção, exércitos treinados. Começa a falar de exército de verdade. Maquiavel, lá no 16, critica os exércitos de mercenários. Amigão, eu só tenho possibilidade de mercenário antes disso. Aqui, entre o 14 e o 15, é que eu passo a ter reis maiores, organizando exércitos maiores, estabelecendo dinâmicas mais fortes. A guerra, ela vai ser um elemento presente que representa a formação depois do que vai ser o Estado moderno. A guerra é uma dinâmica que não representa a crise da Idade Média, representa, na prática, a própria organização desse sistema, a própria dinamização do sistema político. Porque uma das questões centrais, quando se fala em poder político central, é o monopólio da violência. Só aqueles que representam o governo controlam a violência. Se eu entendo essa lógica,
eu consigo entender que as disputas que estão marcadas aqui, elas vão estar todas direcionadas para isso. Quer ver? Olha comigo aqui. Vem cá no quadro. Observa essa evolução histórica da Baixa Idade Média comigo. 1315 a 1322, eu tenho um quadro de contínuas baixas da produção agrícola. Tem estudos novos que trabalham que teria sido um período grande da presença e da força de El Niño. El Niño na Europa, eu também achei complexo, já admito que minha geografia não é tão forte, mas segundo os autores, a corrente A influencia na B, que joga para C. O que eu sei, independente se foi o El Niño ou não? Baixa produção agrícola. Baixou a produção agrícola, o que isso tem a ver com guerra, rainha? Simples. As famosas disputas no campo, lutas camponesas na Inglaterra, jaqueries na França, são explicadas não porque esse grupo se sentia oprimido pelo grande poder, estão diretamente relacionadas a uma baixa da produção agrícola. Então a guerra ela não tem só o sentido dos grandes centros para os centros menores, ela pode ser uma estrutura interna, uma explosão interna. Obviamente eu tenho possibilidades de guerra dentro de uma dinâmica muito maior. Falemos da Guerra dos 100 Anos, 1337 a 1453. Gente, a Guerra dos 100 Anos foi uma guerra só, foi um momento em que todo mundo começou, Inglaterra e França, achou que cada um e o outro deviam lutar diretamente contra e ficaram lutando que achavam legal de maneira contínua? Não. Mas essa guerra ela tem marcas profundas. Tem uma história que é bem interessante sobre isso, que fala justamente do momento da formação dessa guerra. Tem um autor, teve uma discussão política, deve ter uns 6, 7 anos, em que o primeiro-ministro francês, ele dizia o seguinte, olha, a Inglaterra deve reconhecer a nossa tradição, porque sabe que nós somos uma monarquia na sua formação, muito mais antiga, com uma função histórica muito diferente. A resposta dos ingleses foi, quando bárbaros enforcam o seu rei, quando bárbaros acabam com a sua monarquia e com a sua tradição, eles não podem ser levados a sério. E a resposta dos franceses para os ingleses foi, bom, nossa monarquia pode não ter sobrevivido, mas pelo menos não era uma monarquia feita por piratas. Os conflitos vão remeter, na verdade, a Guilherme Conquistador. Guilherme Conquistador, normando, quando recebe o apoio dos capetos para entrar na Inglaterra e acaba se tornando o grande senhor da Inglaterra até se tornar o rei inglês, e dali está estabelecendo a primeira monarquia, nem por isso ele deixa de possuir terras na região que a gente conhece como Normandia, na França. A pressão sobre esses grupos vai ser uma coisa constante, e a tensão também. Como é que você resolve tensão nesse momento? Tem um jeito tradicional bem interessante. Você arruma um casamento, deve ser vingança, né? Tô brincando. Você precisa entender que a lógica do casamento é a seguinte: eu preciso me aproximar daquele grupo de alguma forma. Como é que eu faço isso? Eu ofereço uma princesa em casamento. Reparem bem, a aliança, o que ela vai significar? A aliança, ela significa união, o amor das pessoas. Não! Casamento é político. Casamento é uma escolha política. Então eu estou dizendo, olha, esse grupo está comigo, está fechado comigo. Esse grupo está diretamente relacionado ao meu mundo, à minha sociedade. São parceiros. Claro, isso não vai impedir que as rainhas busquem, se posicionem, influenciem, disputem poder.
Isso não vai impedir que rainhas sejam devolvidas. As tensões só aumentam. E é dessas tensões que eu entendo o marco inicial da Guerra dos 100 Anos. Dentro de um casamento, você teve a morte do monarca francês e ele não tinha herdeiros diretos. Lá no início, 1337, ele não tinha herdeiros diretos. O que faz o rei inglês, como legítimo sucessor do trono, diz: eu então assumo o trono francês. As elites francesas reagem, os capetinhos, que aqui eu já estou chamando de franceses, reagem, e eu tenho uma disputa entre esses dois grupos. Disputas que vai ser muito fortemente territorial. Avanço e recuo, avanço e recuo. Disputas que vão ter fenômenos fantásticos, como, por exemplo, Joana d'Arc. Joana d'Arc consegue ser absolutamente odiada entre os ingleses e ser uma heroína francesa. Quando o papado se aproxima da França, Joana d'Arc sai de herege para santa. Veja o Joana d'Arc de Luc Besson, é lindo o filme. Tem muito sangue, mas é muito divertido. Porque trabalha com essa tensão e uma coisa que é muito comum às santas, Joana d'Arc, para ter respeito, se masculiniza. Se torna uma presença forte para poder não ter contestação. Afinal, tem umas coisas meio psicológicas lá que o autor dá uma viajada, mas releva isso. Eles têm direito. Quando você entende essa dinâmica social, fica muito mais legal pensar isso aqui, ó. Eu tenho 100 anos de guerra, de muitas batalhas e muitos acordos, mas de uma tensão que vai continuar forte e vai marcar a organização desses grupos. Por outro lado, a Reconquista Ibérica permite que a centralização do poder dentro da Península Ibérica se manifeste antes. Portugal, no século XIII, contesta o domínio de Castela e cria o Reino de Portugal. Em 1498 eu tenho já, com casamentos estabelecidos, a formação de um grande reino espanhol. Até hoje não está muito arrumado, né? Eles estão tentando, coitados. Então eu tenho revoltas camponesas fruto dessa baixa de população. A guerra não é um acidente, a guerra faz parte da formação, da própria dinâmica desse mundo estabelecido. E, num quadro em que tanto guerras, tanto a peste aparece, a fome vai ser então um fenômeno normal, tô certo? Não, tá não, parceiro, desculpa. Fome não é uma excepcionalidade medieval, não sei se você sabe. Ainda hoje, boa parte do mundo, alguns calculam que chega a próximo de 50%, se encontra ainda abaixo da linha da pobreza. Fome é um fenômeno cíclico e que vai aparecer de maneira constante em várias sociedades. Na medieval não é diferente. Se eu entendo que os fenômenos de fome são uma constante, eu preciso necessariamente estar entendendo que eles vão ter presenças, vão marcar de maneira muito clara a própria Idade Média, mas como marca outros períodos também. A fome continua existindo na modernidade. A Revolução Francesa tem um dos seus grandes ícones na frase: se não tem pão, que comam brioches, por conta de um quadro de fome estabelecido naquele momento. Quando eu entendo esta dinâmica social, fica muito mais claro eu entender que eu tenho um conjunto de elementos. Por exemplo, a fome é só pela falta de alimentos? Não, isso é bobagem. Hoje o mundo tem alimento para alimentar toda a população mundial tranquilamente. O que a gente tem é um fenômeno de carestia. Os alimentos são mais caros do que as pessoas podem pagar. E é um fenômeno de carestia que acontece aqui durante a Idade Média também. É um fenômeno de carestia que vai estar relacionado a justamente uma sociedade que tem
os seus poderes de maneira muito irregular. Produtos especiais, concentração de riqueza, vai gerar do outro lado pobreza. Não tem mágica. Se a gente entende isso, fica muito mais fácil entender. Aqui eu coloquei a figura do diabo, porque justamente o diabo ele vai aparecer na iconografia cristã como aquele que vai trazer estas mazelas, que gera a crise das cidades. Quando eu penso sobre isso, eu preciso relacionar peste, mais guerra, mais a fome que está sempre presente, ela vai acabar com o feudalismo, criando um quadro de crise, um novo momento? Verdade, caros, o que eu tenho o tempo todo é uma linha de transição de períodos, em que as sociedades se modificam dentro da sua dinâmica social. A crise provocada pela peste, ela vai ter um impacto muito grande, se torna ícone dentro desse momento. Mas ela, de fato, é um dos filhos mais constantes e mais presentes da própria dinâmica de crescimento dessa Idade Média. Vejam A Morte Negra, que é um filme que eu acho muito interessante. E aí eu faço a minha despedida. Minha despedida é pedindo em primeiro lugar, se concentrem para a prova. Eu sei que as questões elas não são automáticas, não tem aquela questão assim aonde, já sei, está no balãozinho 12 da tela. Tem que ler o texto, amigão. Sabe a biblioteca da disciplina? Tem texto para burro. Passou na tela lá, tem um PDF, pula o PDF mesmo. Vai faltar informação. Ah não, mas eu estudo pelo que você fala e pelas telinhas. Falta informação. Que isso? Ué, você quer fazer uma faculdade, aprender, discutir, construir novos raciocínios, sem ler? Faculdade de História? Ah não, eu leio as telinhas. Aquilo é teu guia. Sem o plus, você não está se formando. Eu não vou te enganar. Eu vou te cobrar. Na boa. Quero você chegando no final com qualidade. Quero na hora que tiver a NAD, o pessoal dizer assim, e os alunos de História vai, tô tranquilão. Garanto o trabalho que a gente fez. Tem problemas? Tem. Lê, tira a diferença, compensa, manda e-mail. Funciona. Não foi legal? Você se recupera. Isso é mole. Beleza? Caros, foi um prazer. Um abraço. Até a próxima.